na crise da presença, a ideia é explorar como os simulacros digitais reconfiguram os vínculos sociais, os desejos e a corporeidade. E essa plenária é composta, então, por 2 pesquisadores, das proeminências da área, a professora Clotilde Pérez, da ECA USP, aqui ao meu lado, e professor Máximo Leone, da Universidade de Turim, também aqui na nossa presença. Vou, então, passar a palavra à professora Clotilde Pérez, que dará início, então, à sua explanação. Obrigada, Bruno, pela apresentação. Uma alegria enorme estar aqui no 6º Congresso da ABS. Gostaria de reiterar e parabenizar a Renata Mancini por essa realização. Nós, aqui da Universidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, nos sentimos privilegiados por abrigar, uma vez mais, o Congresso da ABS, organizado de forma tão especial, tão afetuosa e tão competente. Obrigada, Renata. Dizer do enorme privilégio que é partilhar esse momento com o Máximo Leone, um querido amigo, um semioticista brilhante, que tem toda a minha admiração, e também pela mediação do querido semioticista e amigo também, Bruno Pompeu. Então, estamos entre amigos e pessoas especiais no estudo, na pesquisa e na formação em semiótica. Eu acho que a gente pode... A primeira parte, como o Bruno anunciou, a ideia é falar um pouco da presença no consumo e depois dialogar com o consumo da presença a partir das reflexões que o Máximo nos apresenta. Então, na contemporaneidade, marcada pela crescente interpenetração entre sujeitos e tecnologias, a relação entre consumo e presença atravessa profundas transformações. A emergência da inteligência artificial generativa, capaz de produzir textos, imagens, vozes e decisões em escala algorítmica, desafia os modelos clássicos de percepção, subjetividade e relação com o mundo. A presente reflexão propõe uma leitura semiótica dessas mutações, ancorada no contexto sociossemiótico brasileiro, mas articulada a um quadro mais amplo de análise cultural, afetiva e simbólica do mundo digital. Eu vou falar rapidamente sobre esses 5 tópicos, e aí fazer um fechamento. O primeiro deles é destinado a essa reflexão, a ecologia semiótica do consumo digital. O consumo historicamente articulado à materialidade do objeto e à centralidade do sujeito desejante passa a operar em um ambiente onde os signos são produzidos, regulados e distribuídos por inteligências maquínicas. Estamos diante de uma nova ecologia semiótica, um ambiente simbólico em que sujeitos humanos, mercadorias e algoritmos coexistem em redes de significação dinâmicas e constantemente retroalimentadas. O que se consome hoje não é apenas um produto, uma marca, uma ideia, mas a possibilidade de ser, de parecer, de pertencer e de se atualizar incessantemente por meio da adesão a formas específicas de estilo, imagem e performance social, produzidas, mediadas ou induzidas por lógicas algorítmicas. Nesse novo regime de significação, o valor simbólico dos bens, no passado, construído por práticas culturais partilhadas, é agora intensamente moldado por sistemas preditivos que rastreiam comportamentos, antecipam desejos e oferecem respostas sob medida em forma de mercadorias e acessos. Os algoritmos funcionam como dispositivos semióticos de organização do desejo, configurando uma espécie de gramática do consumo sob vigilância. A lógica do match entre usuário e produto, operada por inteligências artificiais, transforma o mercado em um espaço de curadoria algorítmica da subjetividade, em que a noção de escolha é, muitas vezes, uma ilusão retroativa. Em outro texto, Semiótica dos Afetos e o Cinismo dos Algoritmos Plataformizados, por uma governança algorítmica em prol da nossa sanidade, que eu apresentei recentemente
no 7º Mediatcom, organizado aqui na ECA USP pelo professor Jairo, professor visitante na ECA, professor Jairo Ferreira e professor Eneus Trindade, e apoiando-se no entendimento de Peter Sloterdijk, de que o cinismo, discurso que usa a verdade como cortina de fumaça para ocultar intenções contrárias, é parte constitutiva da superestrutura do Ocidente, compreendo que os algoritmos plataformizados parecem ser o signo prototípico do cinismo contemporâneo, sendo desenvolvidos, publicizados e manejados em busca de interesses ocultos, crepusculares, dissimulados, que guiam sentimentos, ações e crenças. E aqui tem, né, todo um diálogo com o texto Fixação da Crença, do Peirce, de 1877. Naquele texto, né, o encaminhamento final chamava a atenção para a necessidade de uma governança algorítmica. Também nessa reflexão inicial, uma discussão acerca do pragmatismo de Peirce, adensado pelos estudos do professor Ivo Ibre, que está aqui presente, né, principalmente no livro Cosmos Noetus, capítulo 6, sobre o pragmatismo, é absolutamente rentável. O segundo aspecto, o consumo como resposta ao vazio, né, essa matemática absolutamente recorrente nas nossas pesquisas. Né? A sociedade do consumo sempre operou em torno de uma economia do desejo e da falta, como afirmou inúmeros autores, Baudrillard, Mary Douglas, Daniel Miller, Lipovetsky, vários latino-americanos e brasileiros. O objeto de consumo não é tanto desejado por sua utilidade, mas por sua capacidade de significar algo, status, pertencimento, distinção. A contemporaneidade exacerba esse mecanismo ao oferecer, de modo contínuo e instantâneo, uma miríade de possibilidades de satisfação simbólica de facílimo acesso. O vazio ontológico, aquela falta essencial que marca a nossa frágil condição humana, encontra, na mediação algorítmica, uma promessa de resolução infinita, uma plenitude entorpecente que jamais se concretiza, mas que nos põe em movimento ao se renovar a cada clique. Neste cenário, o consumo torna-se uma forma de equalização afetiva da falta. Basta uma navegação breve para que os sistemas apresentem cardápios personalizados de soluções mágicas, cuja promessa é a de uma vida mais plena, mais bela, mais reconhecida e mais feliz. A estética e o fetichismo da mercadoria, também já tanto estudados aí de Marx, Haug, enfim, Canevati, sobre, né, múltiplos olhares, que já operava sob a lógica da aura publicitária, é agora intensificado pela precisão com que os algoritmos capturam padrões de comportamento e oferecem simulacros sob medida perfeitos. Trata-se de um consumo sob demanda do desejo, onde a mercadoria não é apenas objeto do desejo, mas resposta antecipada ao desejo que ainda nem sequer se formulou como tal. A hipertrofia do olhar e a dissolução dos limites. No cerne dessa nova ecologia semiótica está o olhar, não mais apenas como sentido privilegiado da modernidade, mas como mecanismo central da experiência digital. Como observa Le Breton, vivemos uma hipertrofia do olhar, reforçada pela hiperexposição que marca as redes sociais e os ambientes digitais plataformizados. O olhar, hoje, não apenas vê. Ele deseja, invade, penetra, atravessa. A visualidade se faz tátil, palpável, áptica. Estamos diante de um novo regime sensível em que a imagem não apenas representa o mundo, mas o reorganiza afetivamente, eroticamente e economicamente. É o máximo da exploração da pulsão escópica, aquela que integra a energia que nos leva a olhar, somada com o desejo que temos de querer ver. A escopofilia, né, o prazer de olhar, já não se limita ao entretenimento, ao erotismo ou à contemplação estética. Ela se tornou uma engrenagem estrutural da economia digital. O voyeurismo e o exibicionismo, antes circunscritos a esferas marginais ou performáticas, são agora parte da gramática ordinária da vida em rede. Ser visto é existir, ver é controlar. Essa economia do olhar concupiscente, fetichista, vigilante, alimenta o ciclo contínuo do desejo e da satisfação pelo consumo de natureza absolutamente ampla.
está presente no consumo midiático, artístico, cultural, turístico, gastronômico, religioso, de bens, de serviços. Todos promovem, se estruturam e se sustentam por meio do olhar, do ver e do ser visto. Foucault já advertia que a sociedade do espetáculo havia sido substituída pela sociedade da vigilância. Não estamos mais no palco, nas arquibancadas, mas no interior do dispositivo panóptico. Mas na era digital, o espetáculo e vigilância se fundem. A visibilidade é, ao mesmo tempo, promessa de emancipação e também mecanismo de controle. O consumo é induzido pela sedução visual, mas também pela internalização do olhar alheio, o olhar do outro, do algoritmo e da rede. Desejo mimético e redes de influência. A centralidade do desejo do outro, formulada por René Girard como desejo mimético, torna-se ainda mais visível nas lógicas de influência que regulam as redes sociais e as plataformas. Desejamos aquilo que vemos ser desejado, seja pelo influenciador carismático, pelo amigo feliz nas férias, ou pela celebridade algorítmica e algoritmizada criada para seduzir. As redes de consumo digital operam como máquinas que modelam o desejo, organizando narrativas audiovisuais que apresentam estilos de vida como mercadorias vivas para serem saboreadas, oferecidas ao deleite multissensorial. Essas narrativas, carregadas de afetos e de promessas de autenticidade, transformam o consumo em experiência sensível de pertencimento e projeção de êxito. O desejo mimético funciona como amplificador da lógica mercantil. Quanto mais se deseja o que o outro deseja, mais se consome para habitar a ficção de um eu melhorado, que se realiza nos objetos, na cultura material e imaterial do consumo. As campanhas promocionais não são mais apenas instrumentos de persuasão, mas dispositivos de contágio afetivo, habilmente articulados por inteligências artificiais para suscitar o engajamento, a permanência e a conversão em vendas, objetivo primeiro e último da publicidade. Algoritmos como dispositivos semióticos. Por fim, é preciso compreender os algoritmos não apenas como ferramentas técnicas, mas como dispositivos semióticos, que operam sobre os signos, os afetos e os corpos, estes todos também signos. Eles organizam hierarquias de visibilidade, produzem relevância, silenciam vozes, amplificam tendências e antecipam desejos. Cada clique, cada permanência, cada pausa diante de um texto ou de uma imagem é traduzida em dado, interpretada por modelos matemáticos de correlação e devolvida em forma de oferta que se mostra desejável. A economia algorítmica é, portanto, uma economia da significação prazerosa sob vigilância. Essa nova ordem semiótica transforma o consumo em um campo de performatividade contínua. O sujeito consumidor é, ao mesmo tempo, produtor e produto. Seus dados são explorados, seus comportamentos são moldados, suas escolhas são pré-figuradas. O consumo da presença, estar presente nas redes, manter-se visível, disponível, rastreável, torna-se um imperativo da existência social, ainda que na sua ambiguidade, como será muito bem explorada na apresentação do Máximo, agora na nossa segunda parte. Estar fora é simplesmente não existir. Para finalizar, eu trago uma síntese dessa reflexão que realmente se espraia por múltiplos aspectos, a ideia realmente aqui foi de abertura. A análise aqui proposta busca iluminar as mutações profundas nas formas de consumo e presença na era da inteligência artificial generativa. A partir de uma abordagem semiótica crítica, revela-se um cenário em que os desejos são codificados, os signos são algoritmizados e a presença é colonizada por olhares vigilantes. Consumir é cada vez mais existir e ser consumido, que eu acho que esta é aqui a nossa contribuição maior, e ser consumido cada vez mais é o preço da visibilidade. Muito obrigada.
Matilde. Vou passar a palavra, então, agora, enquanto a gente troca aqui, para a apresentação, professor, como eu já disse, da Universidade de Turim, Máximo Leoni. Muito obrigado. Vou tentar falar um pouco de português, por italiano. Este ano tenho falado muito alemão, muito inglês, muito espanhol, pero pouco português. Então, desculpem. E é um prazer verdadeiro estar aqui com vocês no Congresso da Comunidade Semiótica brasileira, que não é somente uma associação, é uma verdadeira comunidade e que consegue ser global e local ao mesmo tempo. É maravilhoso, e especialmente com os meus amigos queridos e muitos prestigiosos. Então, um pouco de comoção. Como se diz? Comoção. Então, eu vou falar um pouco do que acho que seja importante na semiótica teórica da presença. Mas quisera também fazer uma homenagem à semiótica brasileira. Algum tempo atrás, viralizou a imagem de uma fila, um escritório público na Tailândia. As pessoas estavam lá, sentadas confortavelmente nas proximidades, mas seus lugares na fila eram ocupados por seus calçados. Sandálias cuidadosamente dispostas no chão, uma após a outra, marcando uma ordem de chegada silenciosa, porém reconhecida por todos. O corpo se ausenta, mas os sapatos permanecem. Operam como índices, sinais materiais de uma presença suspensa, de um sujeito que não está fisicamente no lugar, mas cuja posição continua garantida. E a partir dessa imagem, ao mesmo tempo banal e conceitualmente eloquente, que proponho esta reflexão, ao longo das próximas sessões, acompanharemos os sapatos enquanto signos móveis da presença, oferecidos, recusados, deixados, retomados, presentes e ausentes, em um percurso que atravessa a literatura afro-brasileira, a cosmologia dos orixás, a fenomenologia da arte e a teoria semiótica. No discurso contemporâneo, a presença é frequentemente tratada como dado imediato, seja sob a forma de uma experiência fenomenológica direta, seja como vestígio metafísico incontestável. No entanto, longe de ser transparente, a presença é sempre mediada, efeito de processos semióticos que a inscrevem no tempo, no espaço e na subjetividade. Nesta palestra, proponho abordá-la não como substância ontológica, mas como operação dinâmica de reapresentação, um gesto pelo qual o ausente retorna não como simulacro, mas como vibração significante. Essa operação é comumente assimilada à memória, mas também aqui há equívocos. Sob o imaginário tecnológico dominante, a memória é concebida como arquivo, um banco de dados passível de recuperação mecânica, desprovido de ambiguidade. Tal concepção ignora a espessura semiótica da lembrança, o enigma por meio do qual certos signos adquirem a capacidade de fazer presentificar o que já se foi. O passado, assim, não retorna por cronologia, mas por semiose. Essa semiose não é replicável a partir de padrões abstratos, pois depende da singularidade do signo, o timbre de uma voz, o desgaste de uma superfície, ou como veremos aqui, a impressão silenciosa deixada por um par de sapatos usados. Vou começar a homenagem à semiótica brasileira com a Lúcia Santaella. Como observa Lúcia Santaella no livro de 1992, A Assinatura das Coisas, Peirce e a Literatura, a semiótica, cito,
permite mapear, discriminar e analisar tudo e qualquer tipo de semiose nas suas linhas mestras, levando-nos a perceber que tipo de assinatura as coisas do mundo têm. Fim da citação. E nessa assinatura, traço, vestígio, índice, que se abre a possibilidade de uma presença que não é imediata, mas mediada, filtrada e justamente por isso intensamente viva. Para elucidar esse processo, recorro à noção de índice em Peirce, cuja força reside em articular a significação, a contiguidade existencial dos fenômenos, mas recorro também à atenção da tradição semiótica francesa à espessura encarnada do sentido, onde o significado se enraiza na materialidade da expressão. E recorro, enfim, à concepção lotmaniana da semiosfera como um espaço dinâmico em que os limites da memória cultural são incessantemente renegociados. Por meio dessa triangulação de uma semiótica ecumênica, torna-se possível compreender como certos signos não apenas rememoram o que já foi, mas condensam uma forma de presença. Não simples vestígio, mas vibração persistente do passado no agora, mesmo que de modo oblíquo ou latente. Vamos começar como um catalisador narrativo extraído da obra da Cidinha da Silva, dramaturga, romancista e intelectual brasileira, cuja escrita articula com densidade as complexas identidades afro-brasileiras, a memória social e os processos de afirmação estética. Em seu conto, o título original é em inglês, I Have Shoes for You, Tenho Sapatos para você, publicado no livro Eixo em Nova York, um livro magnífico, maravilhoso. A narrativa se desenrola no Harlem e apresenta um encontro misterioso entre a narradora e uma mulher vestida de preto que lhe oferece sapatos. Este gesto, aparentemente simples, ativa camadas de temporalidade entrelaçada, desloca fronteiras de agência e convoca uma reflexão sobre pertencimento e corporeidade negra em espaços de diáspora. Outro pequeno homenagem. Essa cena liminar é carregada de simbolismo, dialoga profundamente com os conceitos elaborados por Amálio Pinheiro em O Meio e a Mestiçagem, em 2008, um livro muito importante, especialmente com sua noção de mestiçagem como uma forma estética e epistêmica de transitar entre regimes de sentido e zonas de contato. A oferenda dos sapatos, nesse contexto, não é apenas um ato de doação, mas uma presentificação nos dois sentidos do termo, um presente que se dá e um presente que se instaura, forçando a narradora a confrontar a instabilidade do real. A narrativa de Cidinha, assim, encena aquilo que Pinheiro chama de imaginário mestiço, uma forma de produzir mundos em que os signos, ao se misturarem, geram novas possibilidades de existência e percepção. E agora uma homenagem, o mais importante. A recusa da oferta dos sapatos por parte da narradora não paga o efeito do encontro, o andar da mulher e a imagem dos sapatos, demasiado grandes, permanecem na memória, como se o gesto tivesse produzido algo mais profundo do que a simples tentativa de troca. De fato, à luz da análise proposta, uma estupenda análise proposta por Clotilde Pérez e Bruno Pompeu, no artigo de 2023, A Semiótica do Presente e do Presentear, Contribuições da Antropologia, do Consumo e da Semiótica. O presentear aqui não deve ser compreendido apenas como o ato de doar algo material, mas como um movimento semiótico complexo em que o objeto oferecido adquire uma dimensão de presença simbólica, atualizando afetos, tensões e significações entre sujeitos. O presente, nessa chave
interpretativa, não apenas é dado dar um presente, mas dá a ver, se mostra, presentifica algo do outro. Cito do artigo de Clotilde e Bruno: apresentar qualquer coisa a alguém e apresentar qualquer coisa de si. A doação dos sapatos torna-se assim um gesto liminar, transfere um objeto, mas também convoca uma experiência de alteridade perturbadora, em que a oferta se converte em signo simultaneamente material e espiritual de uma presença que se impõe e se retira. A estranheza da cena decorre exatamente do fato de que, como mostram Clotilde e Bruno, o ato de presentear jamais se esgota no objeto oferecido, pois, cito, mistura-se as almas nas coisas, mistura-se as coisas nas almas. O gesto da mulher não apenas dá, mas inscreve algo de si na cena, marcando a narradora com a memória insistente de um corpo e de um passo, um vestígio de presença irrecusável, mesmo na recusa. Ao longo desta reflexão, voltaremos a esse gesto inaugural, examinando o sapato não apenas como acessório funcional ou estético, mas como no indexical no qual o passado se ancora ao presente e este, por sua vez, se projeta como presença intensificada, tal como formulado outra homenagem por Irene Machado no artigo de 2017, Forma espacial da personagem, ao reler Bakhtin. A forma espacial da personagem é, cito, cronotopicamente configurada, ou seja, ela encarna simultaneamente o tempo e o espaço do acontecimento estético, como uma quase metáfora da experiência vivida. Nesse contexto, o gesto de presentear, dar e ao mesmo tempo presentificar, adquire espessura semiótica. O sapato não é apenas calçado, mas chave de um cronotopo, um convite à travessia. O enunciado "tenho sapatos para você", em inglês "I have shoes for you", opaco em sua pragmática, adquire inteligibilidade semiótica quando resituado dentro da cosmologia religiosa afro-brasileira dos orixás, e em particular por meio da figura de Exu. I have shoes for you. I have Exu for you. Divinidade do limiar, mestre da passagem, intérprete da contradição. No candomblé, em sua matriz Yoruba, Exu, Elegbara ou Exu, é a própria condição de comunicação, o operador da diferença dentro do panteão, o orixá da abertura, Orunreré, e do fechamento, Orunapadi, da ordem e da sua subversão. Como mensageiro dos deuses, Enu Orixá, ele também é o guardião da fala, da ambiguidade e da agência transformadora. Como escreve o antropólogo e semiótico brasileiro Alexandre de Oliveira Fernandes, que escreveu uma tese magnífica sobre Exu, no artigo de 2017, Exu, Sagrado e Profano, Exu é, cito, o nada que é tudo, orixá aberto ao pensamento complexo, nem confinado nem estático, mas afetivo, ou seja, afetado e afetando, segundo os múltiplos modos das afeições e da alteridade. Surge alegre ou melancólico, vibrando o caos, ordem no turbilhão de vidas e contravidas, agenciadas no contato com as forças do outro. A assonância fonética entre Exu e shoes, sapatos, acidental na etimologia, mas ressonante no efeito, anima o pivô da narrativa como um exemplo de semiose translinguística, uma convergência sônica que revela um alinhamento estrutural mais profundo. Ambos os termos invocam locomoção, iniciação e o movimento arriscado através de limiares semânticos ou existenciais. No ritual do candomblé, o sapato marca a passagem da vulnerabilidade do neófito descalço para a trajetória sancionada do iniciado. Receber a oferta de sapatos e, portanto, ser convocado para um caminho
ainda não conhecido, mas já aberto pela mão invisível de Escio. Outra homenagem. A mulher de preto, que interrompe a temporalidade urbana do narrador com sua insistência, primeiro verbal, depois gestual, pode ser lida como uma irrupção avatárica da função mediadora de Escio. A verbalização do gesto, como propõe Diana Luz Pessoa de Barros em seu ensaio de 2010 sobre os sentidos da gestualidade, cito, assegura relações intensas entre o destinador e o destinatário, estabelece o simulacro de uma comunicação em presença, aproxima os interlocutores corporal e sensorialmente e mesmo quase oralmente. Que frase estupenda, muito obrigado. A indeterminação da mulher de preto, sua aparição na soleira de um prédio, seu silêncio, tudo está de acordo com a economia semiótica do orixá. Não é revelação, mas indicação velada. Não é comando, mas insinuação potente. Escio raramente fala diretamente. Ela insinua por meio do paradoxo, da inversão, da fricção do código e do contexto. Aceitar os sapatos, então, não seria apenas um gesto de hospitalidade ou troca, mas um ato semiótico irreversível, entrar no caminho marcado por Escio, atravessar para uma zona onde a memória, a identidade e o destino não são mais construídos de forma privada, mas inscritos cosmologicamente. A oferta não é benigna, ela é iniciática. Ela interpela não apenas o narrador, mas também o leitor, que deve decidir se interpreta os sapatos como caridade, coincidência ou teofania. Nessa indecidibilidade está a marca do próprio Escio, aquele que fala da encruzilhada e que, ao falar, obriga à interpretação. A mulher de preto, pouco antes de desaparecer no prédio, volta-se para o narrador e pronuncia uma frase críptica, proverbial, inconfundivelmente ritualística. Escio matou um pássaro ontem com uma pedra que jogou hoje. A frase pontua o encontro como um encantamento, comprimindo uma temporalidade mítica em um único enunciado. Sua presença na narrativa marca uma mudança do reino do enigmático para o do sagrado, da opacidade casual da oferta, tenho sapatos para você, para o paradoxo articulado de uma lei cosmológica. A frase sinaliza que a lógica emassal não é empírica, mas cosmosemiótica. O narrador entrou em um espaço discursivo governado por Escio. Esse enunciado, Escio matou um pássaro ontem com uma pedra que jogou hoje, parece à primeira vista violar os princípios da causalidade linear. No entanto, sob uma perspectiva persiana, ele oferece uma imagem paradigmática da complexidade indexical. Peirce define o índice como um signo que mantém como seu objeto uma conexão existencial ou factual, como a pegada que testemunha uma presença, a cicatriz que remete a um trauma, o catavento que indica a direção do aire. Aqui, porém, a causalidade não se organiza segundo a flecha do tempo que vai do passado ao futuro. A ação do signo reverbera para trás, instaurando uma lógica recursiva na qual o gesto, ainda por vir, o lançamento da pedra, se converte retroativamente na causa de um evento já ocorrido, a morte do pássaro. A temporalidade de Escio, tal como expressa no provérbio, rompe como um modelo cronológico ocidental. Ela é não linear, reversível, rizomática, uma temporalidade afetiva e ontologicamente instável, na qual os signos não apenas representam, mas reconfiguram o próprio tempo a que aludem. Outra homenagem, o gesto da oferenda torna-se assim um signo em estado de acontecimento, no sentido desenvolvido por Mariana de Souza Coutinho. Não tenho encontrado uma foto de Mariana de Souza Coutinho, desculpa, e Renata Mancini, no artigo de 2020,
estupendo, maravilhoso artigo, Graus de Concessão às Dinâmicas do Inesperado. Uma erupção sensível que frustra a expectativa e condensa o espaço-tempo em uma experiência intensiva. Não se trata de um objeto funcional, mas de uma passagem em forma de coisa, um limiar tornado objeto, cuja inteligibilidade só se realiza depois da travessia. Tal gesto não confirma uma lógica de implicação, mas inaugura um regime de concessão radical próprio do insólito, onde o contraprograma se impõe ao programa narrativo esperado. Os sapatos não anunciam uma trajetória previsível, são o índice de uma reversão inesperada, expressão simbólica daquilo que Coutinho e Mancini descrevem como, cito, uma nova possibilidade que, por definição, já estaria latente no sistema, mas que não era acionada pela memória por nunca, ou quase nunca, ter sido mobilizada. Fim da citação. E agora um pensador não brasileiro. E você vê, filosoficamente, os sapatos há muito tempo ocupam esse território liminar. Elas conectam o corpo ao chão e, ao mesmo tempo, o separam, mediando entre a gravidade terrestre e a intencionalidade ereta. Em seu ensaio Der Ursprung des Kunstwerkes, a origem da obra de arte, de 1935-36, Martin Heidegger dedica uma das páginas mais poeticamente carregadas da filosofia do século XX a um par de sapatos de campones, abandonados em uma pintura. Seu objetivo é distinguir entre as noções de coisa, produto e obra de arte. E ela começa, aparentemente sem teoria, convidando o leitor a considerar um objeto manufaturado familiar, um par de botas de camponês. Heidegger insiste que não é necessária nenhuma observação direta. Todos, segundo ele, sabem o que é um par de sapatos de trabalho. No entanto, por uma questão de clareza, ele escolhe ancorar sua reflexão em uma pintura de Van Gogh, sem especificar qual. Um sapato, escreve ele, Heidegger, consiste em uma sola e um cabedal de couro presos com pregos e fios. Esse objeto serve para o pé, variando em material e forma de acordo com a função, seja trabalho agrícola ou dança. O caráter de do produto, portanto, parece estar em sua utilidade. Mas isso, argumenta Heidegger, é insuficiente. Não se pode compreender verdadeiramente o que é um produto contemplando sua estrutura ou uso em abstração. Seu ser emerge apenas no momento de seu uso real, a camponesa usando-os no campo, seu corpo envolvido com a terra. É nesse emaranhado íntimo de ferramenta, corpo e solo que o sapato se torna o que é. E, no entanto, até mesmo essa interpretação deixa Heidegger insatisfeito. A pintura, afinal, não retrata o usuário. Os sapatos estão sozinhos. Nenhum caminho os rodeia, nenhum pedaço de sujeira se agarra à sola. Seu contexto é apagado, apenas um espaço vago permanece. Ein paar Bauernschuhe und nichts weiter. Um par de sapatos de camponês e nada mais. Mas então vem o ponto de virada. Und dennoch. E ainda assim. E ainda assim lança uma das intuições hermenêuticas mais penetrantes de Heidegger. Apesar de seu isolamento radical, os sapatos falam. Seu interior desgastado carrega o cansaço de longos dias. Seu peso transmite as resistências dos sulcos sob o vento e a chuva. O couro é grosso como lama e colheita. Sob a sola estende-se a solidão de um caminho rural ao anoitecer. Por meio delas ressoa o apelo silencioso da terra.
sua generosidade contida, sua recusa em ficar em poesia no inverno. Em sua presença, treme a ansiedade da fome, a alegria da sobrevivência, a proximidade do nascimento, a iminência da morte. Esses sapatos não pertencem simplesmente à terra, eles repousam no mundo da mulher camponesa, participando de sua estabilidade oculta. A verdade do produto, conclui Heidegger, não é encontrada por meio de análise empírica, relatórios de fabricação ou observação etnográfica. É a pintura que revela essa verdade. A obra de arte revela o ser do produto ao colocar essa verdade em ação, em Werksetzen. Em sua proximidade, a pessoa se vê deslocada, transportada para outro modo de presença. Não é interpretação, mas evento. A visão de lembrança explorada até aqui, em que a presença não é reconstituída como uma cópia, mas chamada, reemanada por meio do signo, parece à primeira vista irreconciliável com uma epistemologia estruturalista que sustenta a semiótica de Agirdas-Julien Greimas. Greimas institui no centro de seu projeto uma epoque, a suspensão de juízo, metódica da transcendência. Ordem do texto, lá de salut. Nenhum substrato metafísico, nenhum excedente ontológico recebe espaço dentro da gramática generativa da significação. A presença nesse sistema nunca é dada, ela é construída, simulada, sempre um produto da relação interna. Ela emerge das operações do sistema semiótico como efeito, não como fundamento. Porém, como observa outra homenagem, Ana Cláudia de Oliveira, ao refletir sobre os desdobramentos da teoria semiótica greimassiana, cito, entender os regimes de interação e sentido como correlações entre princípios de narratividades que formam sistema permitiu um avanço significativo na abrangência da observação, descrição e análise dos processos, seja dos sujos do sistema. Fim da citação. A autora mostra como essa inflexão pós-greimassiana, especialmente nas contribuições de Eric Landowski ou de Jacques Fontanier, desloca a temporalidade linear e intencional da narrativa clássica para cenários mais complexos, onde os sujeitos, humanos e não humanos, interagem em lógicas de ajustamento, risco e imprevisibilidade. Assim, a temporalidade semiótica deixa de ser uma pura construção sintagmática e passa a configurar-se como um campo de negociação sensível e contingente, no qual o passado, o presente e o futuro se reconfiguram reciprocamente, não como linhas sucessivas, mas como camadas conviventes de sentido em disputa. Toda divindade que abre caminhos também o subscreve. Todo guardião dos limiares é também seu sabotador. Em seu ensaio de 1968, The Still Life as Personal Object, Shapiro, que talvez o mais grande semiótico da arte, entra na arquitetura sagrada da leitura fenomenológica de Heidegger e expõe seu ponto mais vulnerável, sua indiferença à imagem. Heidegger, em sua meditação sobre os sapatos de Van Gogh, afirma perceber em sua presença pintada a revelação silenciosa de um mundo, a labuta da mulher camponesa, seu vínculo como solo, sua finitude representada em couro desgastado e piso pesado. No entanto, ele, Heidegger, nunca especifica a qual pintura está se referindo. Shapiro faz o trabalho, ele identifica a tela, situa historicamente e aponta a ruptura. Ele argumenta que os sapatos não são os de um camponês, mas os do próprio Van Gogh,
pintados não no interior da Holanda, mas em Paris, durante um período de autorreflexão e crise pessoal. A alegação não é meramente factual, ela é epistemológica. Para Shapiro, semiótico, Heidegger, filósofo, não interpreta a pintura, ele alucina o ser por meio dela, projetando uma narrativa metafísica que a obra de arte em si não contém nem exige. O sapato se torna uma tela para uma fantasia filosófica, um devaneio de autenticidade, terra e necessidade, sobreposto à facticidade muda do pigmento e da tela. Em 6 de outubro de 1977, a convite de Edward Said e Marie-Rose Logan, Jacques Derrida intervém em um seminário sobre teoria literária na Universidade de Colômbia. Sua contribuição assume a forma de um polílogo, uma meditação polifônica sobre a divergência entre Martin Heidegger e Meyer Shapiro a respeito dos sapatos de camponês de Van Gogh. Shapiro está presente na discussão. O polílogo aparece pela primeira vez em Mácula, sob o tema Martin Heidegger et les souliers de Van Gogh, e mais tarde expandido em um capítulo de La vérité en peinture, como título característico Restitution de la vérité en pointure. Como sempre acontece com Derrida, a densidade semântica entrelaçada com trocadilhos intraduzíveis, desarticulações retóricas. Mas, além dos jeux de mots, o que emerge é uma profunda deconstrução, não apenas de Heidegger ou Shapiro, mas da própria suposição de que qualquer interpretação pode reivindicar o domínio sobre a imagem. Em particular, Derrida chama a atenção para um detalhe negligenciado, a possibilidade de que os sapatos representados por Van Gogh não constituam um par, mas possam ser, de fato, dois sapatos para o mesmo pé, talvez dois sapatos esquerdos. A suposta unidade do objeto e a suposta neutralidade de sua significação entram em colapso. Mas essa observação é apenas a superfície da intervenção. Derrida sugere que a crítica de Shapiro a Heidegger pode não se reduzir a uma discordância sobre a precisão da história da arte. Em vez disso, ela pode realizar, no terreno da interpretação, um gesto de restituição simbólica. Derrida observa, que o ensaio de Shapiro apareceu pela primeira vez em um Festschrift para Kurt Goldstein, o neurologista e filósofo que chamou a atenção de Shapiro para o ensaio de Heidegger. Goldstein, um emigrante judeu-alemão, escapou do regime nazista em 1933, passou por Amsterdã e lecionou na Colômbia de 1936 a 1940. Exatamente os anos em que Heidegger estava compondo Der Ursprung des Kunstwerkes e Einführung in die Metaphysik, textos que fazem referência a Van Gogh e ressoam, ainda que indiretamente, como pathos, Blut und Boden de Holzwege. Derrida propõe, de forma oblíqua e característica, que o ensaio de Shapiro pode ser lido como um contramovimento simbólico, como uma resistência semiótica a Heidegger, uma restituição da verdade da pintura de Heidegger, que se apropriou dela de forma mítica, de volta àqueles que o chamado da terra havia violentamente desapropriado, o chamado da terra nazista. Nas palavras de Derrida, Shapiro reivindica os sapatos do professor Heidegger, que por procuração do camponês, cito, os colocaria de volta em seus próprios pés rústicos, como aquele pathos do chamado da terra, do Feldweg ou do Holzweg, que em 1935-1936 não era alheio ao que levou Goldstein a iniciar sua longa marcha para Nova York, via Amsterdã.
Nesse sentido, a oposição entre Heidegger e Shapiro espelha a própria estrutura de Escher, um conflito entre dois sistemas de significado, duas epistemologias, duas éticas de interpretação. Heidegger, como um sacerdote metafísico, trata os sapatos como um eidolon, por meio do qual o ser pode se tornar presente. Mas sua invocação transforma a imagem em um pretexto, um recipiente para a fantasia ontológica, indiferente à singularidade material e histórica do artista. Shapiro, por outro lado, insiste no contexto irredutível, na biografia, na fatura, na série e no trabalho filológico que ancora o significado no mundo. Seu gesto é de respeito, não apenas pela obra de arte, mas pela pessoa por trás dela. Interpretar os sapatos de Van Gogh como hósteo camponês é obliterar sua memória. Para Shapiro, elas não são o meio universal de estar no mundo, mas as relíquias pessoais do próprio caminho espiritual e corporal de Van Gogh. Conclusão. Nesse contraste, Derrida discerne não apenas uma divergência de método, mas um conflito de temporalidades. Os sapatos de Van Gogh não são um produto descartado na rua, eles são uma obra de arte. É paradoxal que Heidegger, ao tentar distinguir entre produto e obra de arte, tenha confundido tanto os dois. A pintura pode se tornar um pretexto apenas se esquecermos que por trás dela há uma vida singular, ricamente documentada e dolorosamente legível. Tratar o nome de Van Gogh como intercambiável, como uma silhueta anônima, e cometer um ato de apagamento. A interpretação se torna uma violência quando ignora a singularidade do outro, quando substitui a atenção pela apropriação. A verdadeira empatia, a verdadeira presença, no sentido mais rico do termo, não está no ato de colocar-se no lugar do outro para escapar por ela, mas em habitá-lo por tempo suficiente para sentir, por meio do seu couro desgastado, a dor da posição do outro no mundo. Em última instância, a semiótica da presença, enquanto disciplina humanística, não consome a presença do outro na interpretação, mas esforça-se por mantê-la presente como um vestígio irreduzível e exigência ética de alteridade. Grazie. Obrigado. Vou, então, dar início aqui à etapa de debates, obviamente, dando a palavra aos participantes, aos componentes da mesa, convidando a professora Clotilde a falar. Como falar depois de você, Máximo? Impossível, não é? Impossível. Não, é impossível. Um presente que é te ouvir, não é, Máximo? E Máximo também tem uma capacidade de sedução intercosmológica, não é? De articular, né, as diferentes teorias semióticas, as diferentes disciplinas. Né? Quando eu disse, né, um amigo querido, um semioticista genial, vocês viram que não foi por acaso. Não é? Prazer enorme mesmo te ouvir e poder conversar um pouquinho com você sobre os nossos temas, que a gente pensou já há muito tempo, não é? Sobre como encaminhar e como trazer aderência também com essa reflexão que o seminário, que este congresso propõe na discussão da presença. Não é? E aí, enfim, só para a gente ter aí uma possibilidade de diálogo, eu queria te ouvir um pouquinho mais, Máximo, claro, pelo deleite que é te ouvir. Se você acha que a cultura digital traz uma nova crise da presença, esse nova entre aspas, né? Ou se a ideia de crise simplesmente se dissolve, né? Quando a gente assume a potência, a profundidade, a própria espessura que você falou, você bastante falou desse tema,
das ambiências digitais plataformizadas. Não é? Como é que fica a presença, essa discussão, claro, de uma maneira super sintética, não a aula que você deu, dentro dessa discussão da ambiência digital. Só para a gente ouvir um pouquinho mais. Muito obrigado pela sua reflexão sobre a presença nos meios digitais e na semiótica da comunicação digital. É muito importante. Eu, na contribuição muito modesta, quis fazer uma proposta teórica, porém também um verdadeiro homenagem à semiótica brasileira. E não somente porque é a semiótica brasileira é maravilhosa. Porém, eu acredito que há que ter uma correspondência entre o conteúdo e o estilo. Então, não podemos falar da semiótica do outro, da ética do outro, e não ler os textos, os livros, as contribuições das comunidades semióticas que visitamos como professores, invitados, estrangeiros. Então, o verdadeiro diálogo tem que ser neste intercâmbio, semióticos brasileiros que leem semióticos franceses, italianos, mas também semióticos italianos, franceses que leem semióticos brasileiros com atenção. E isto é uma possibilidade oferecida também por o mundo digital. Eu posso agora aceder a conteúdos muito ricos das comunidades semióticas do mundo. Então, o digital também propõe esta possibilidade de proximidade, mas, ao mesmo tempo, eu gostei muito de introduzir esta figura um pouco enigmática e misteriosa de eixo. Eu acredito que a gente tem que encontrar eixo na comunicação digital. Tem que encontrar a surpresa, tem que encontrar a controvérsia, tem que encontrar a contradição, tem que encontrar a ambiguidade, tem que encontrar a possibilidades de encruzilhadas misteriosas. Então, porque a presença não é simplesmente a traça, não é simplesmente o permanecer do significante. A memória humana e a cultura humana é essencialmente constituída por meio de uma função muito importante, muito estudada por Umberto Eco, que é o esquecer, que é o olvido. O que não gosto muito da memória digital é a incapacidade de dar valor cultural existencial ao olvido. E isso é muito importante. Bom, em reciprocidade, vou pedir também comentários aí do professor Máximo à fala da professora Clotilde. Bom, muitas direções são muito interessantes sobre a semiótica do consumo e quisera perguntar, no seu trabalho como investigadora, porém também no seu trabalho didático, como os estudantes, como as novas gerações de pesquisadores e pesquisadoras. Você tem um grupo maravilhoso. Bruno era um membro do grupo. E você tem esta capacidade de criar uma comunidade de pesquisa maravilhosa. E qual é a reflexão compartilhada ou não compartilhada entre gerações de pesquisadores, entre professores e estudantes, onde fica o nó semiótico, mas ao mesmo tempo político, na conversa sobre a inteligência artificial, na relação entre presença e consumo. Obrigada, Máximo. Como você percebe e sempre valoriza, não é, a capacidade de criar comunidade. Não é? Isso está, enfim, no nosso exercício cotidiano, no esforço, né, de criar e principalmente de sustentar, que passa por uma reflexão que Peirce já fazia, né, que só faz sentido a pesquisa científica em comunidade, com sentido público,
e partilhado. Isso Percy que diz, não é? Então, acho que tem esse esforço no nosso trabalho, mas que tem uma dose, que eu aprendo muito com você, né, de imensa generosidade, né, quando você expressa hoje, por exemplo, em tantas homenagens. Eu acho que esse é um exercício constante no nosso fazer de pesquisa e formação, e que, às vezes, né, por muitos fatores, a gente não se abre à partilha e à generosidade, eu diria até à inteligência de ouvir o outro, né, de ler o outro, de dialogar respeitosamente, com generosidade, com o outro. Então, esse é um exercício cotidiano no nosso grupo. O Bruno não escapou do grupo. Ele é professor, meu colega, mas continua no grupo, né, no nosso GESC, ativamente. Não é? E eu acho que, de fato, esse tem sido, de alguma maneira, a chave da capacidade de produção que a gente tem. Quando eu comecei a pesquisar consumo pela vertente da semiótica, depois dialogando com a antropologia, com a psicanálise, né, enfim, temas complexos demandam reflexões, né, do ponto de vista teórico e metodológico mais amplas, o digital era incipiente. Não é? Eu confesso até de uma resistência, eu que sou, como diz Paulo Neruda, uma coisista, né, ou seja, extremamente conectada à cultura material, tinha muita dificuldade de dialogar com a cultura digital de consumo. Não é? Mas, a partir do momento que ela nos penetra, e a partir do momento que eu tenho no grupo de estudos semióticos, né, uma diversidade de gerações, era absolutamente inevitável. Não é? A gente dialogar e tentar entender os impactos das presenças, da voz, não é? Que foi uma inovação de poucas décadas agora, não é? As inteligências artificiais mediadas, por exemplo, pela voz. Tudo isso a gente, de alguma maneira, foi tomado, e hoje não tem como a gente pensar numa semiótica do consumo, ou numa antropossemiótica do consumo, ou numa semiótica psicanalítica do consumo, que são as matrizes que a gente mais trabalha, sem considerar essa abertura e essa vivência do digital, não é? De forma absolutamente generosa, aberta, nas encruzilhadas de Exu, não é? E na materialidade dos Exus. Não é? Muito obrigado, muito obrigado. E outra pergunta, se posso. Eu visito muito a Universidade de Nanjing, na China. É uma universidade muito importante pela semiótica. E estivemos lá em 2013. Sim. Bruno também. Bruno também. E há uma livraria muito conhecida, né, na cidade, no centro da cidade, perto da universidade. E agora, essa biblioteca, essa livraria, é um lugar de influencer em Instagram. Então, há colas infinitas de pessoas muito jovens que se fazem muitas fotos com os livros, porém não compram livros. Não leem os livros na livraria. Então, isso me parece interessante. Sim, quisiera ter a sua opinião sobre essa presença da materialidade do livro como objeto quase mágico, não? Na fantasia dos jovens de Instagram. O que opina você? Porque é uma presença renovada do livro. Eu só queria comentar com você, que eu acabei esquecendo, a primeira imagem que você traz, que você disse que viralizou na Tailândia, aqui no Brasil viralizou como da Bahia. Lembram disso? Que era aquela imagem, teria acontecido aqui na Bahia. Né? Mas quando você dá esse exemplo lá de Nanjing, eu tenho percebido, nos últimos anos, um fetichismo do livro muito voltado também na arquitetura e arquitetura de interiores. Eu frequento sempre, todos os anos, enfim, casa-cor, vários espaços que trazem a questão da ambiência da casa, principalmente pós-pandemia. Em todas as últimas edições, há muitos e muitos livros, né, nos espaços criados pelos diferentes arquitetos, né, brasileiros e internacionais, só que os livros virados. O livro como objeto, não é, simplesmente na sua materialidade. Então, não importa qual é o autor, qual é a temática, é o livro virado ao contrário, onde você não consegue identificar a especificidade, a singularidade, né,
que passa, de alguma maneira, como esse exemplo que você falou, de que tipo de vínculo. Tem um fetiche, né, ali, e a gente está organizando um evento para celebrar, né, de alguma maneira, os 10 anos do falecimento de Umberto Eco, não é? E cada um de nós está escolhendo um livro. E eu falei para o Máximo que eu escolhi a Memória Vegetal, que é onde ele faz a reflexão sobre a importância do texto no papel, né? Por isso a ideia de vegetal. Então, há uma sedução gigantesca por este objeto, o livro, e claro que a quantidade de clube de livros no Brasil que cresceu nos últimos anos é absurdo, não é? Ou seja, então, acho que tem aí um fetiche pelo objeto, por essa coisa, concretamente falando, que não significa a leitura, não significa o valor pela sua densidade, como é o caso de objeto de decoração, porque antes era objeto de decoração, mas pelo menos colocava um livro de arte. Não, agora não importa o livro, tira a capa, você só vê, né, as folhas ali empilhadas, né, também num total desrespeito sobre esse signo. Né? Temos ainda um tempo para pergunta. Estou vendo Maria Júlia se inscrevendo. O Chiacchieri pediu a palavra primeiro aqui. Eu vou tem que me ajudar, ele, por favor. E aí a gente está com o microfone, eu levo até vocês. Bom dia a todas e todos. Em primeiro lugar, magnífica a apresentação de vocês dois, mas eu não posso me furtar de falar com o Máximo sobre a figura do Exu que ele trouxe hoje aqui. Exu, a metáfora que você traz, né, que é conhecida, que ele atira a pedra, ele mata o pássaro hoje com a pedra que atirou ontem, né, é essa, eu acho que tem muito a ver com a temática do Congresso, que é a presença. Exu é presença. Então, eu quero te agradecer, porque para trazer para a universidade, para trazer para o mundo científico, uma entidade que não é mito, né, é uma entidade que é realidade. E com isso, a gente faz essa miscigenação, como foi falado ontem também, dos povos e das culturas. E agora, como vocês falaram de livros, a cultura africana, Yorubá, sobretudo, ela é uma cultura oral. Né? E ele é tão importante quanto a materialização do livro mesmo. De maneira alguma, menosprezando o livro, que eu adoro, mas essa materialização. Então, o que eu quero trazer aqui, que Exu, que você trouxe, desculpe, eu tenho propriedade para falar que eu sou iniciado em Exu. E não no candomblé, não na Umbanda, mas no culto tradicional africano, Ifá. E quando você traz, com comentários da Clotilde também, que ela trouxe das encruzilhadas, que as encruzilhadas são maravilhosas, as encruzilhadas de Exu, porque não cabe a ele decidir, quem decide somos nós mesmos, né? Diante das nossas encruzilhadas. Agradecer muito você ter trazido essa figura. Agradecer muito mesmo ter trazido essa entidade que é primordial. Sem fundamentalismo religioso, não é nada disso, mas porque não é uma religião que eu sigo, é uma filosofia. Mas a presença de Exu, ela é constante. Seja no digital, seja no mundo analógico, ele é nas nossas vidas. Ele está nas nossas vidas, como ele mostra na metáfora da esperteza dele, né, de matar um pássaro hoje com a pedra que atirou ontem. Ele sabe tudo. Mas obrigado, eu quero agradecer por você trazer nesse nosso mundo acadêmico, né, essa grande figura, que é a figura de Exu, que tanto faz parte da história do Brasil também. É isso. Obrigado. Obrigado. Sim, obrigado. Se posso dizer uma coisa, eu acredito que estamos construindo uma comunidade acadêmica mais e mais global, internacional, e isso é muito bom. Utilizamos também muito, eu também utilizo muito a língua veicular dessa comunidade internacional, que muitas vezes é o inglês. Mas, ao mesmo tempo, ler os semióticos italianos, não somente os mais conhecidos, não somente Umberto Eco, ou ler os semióticos da China, por exemplo. O que eu tento encontrar é exatamente a singularidade do aporte específico de uma
um estilo, não, cultural, não? E isso tem que ver também com essas raízes culturais profundas que temos que cultivar, né? Nas nossas semióticas globais, mas ao mesmo tempo locais, né? Sim, obrigada, muito obrigada pelas palestras, que eu gostei muito. Eu gostaria de dizer que eu tentei de fazer um pouco um contraste, uma tensão, construir uma tensão essas duas palestras, porque o olhar é importante, muito importante no pensamento da Clotilde, no pensamento do olhar de outros autores como Heidegger, Shapiro, etc. E eu vi que a Clotilde está mais interessada em uma estética da distribuição, no senso que o objeto que interessa a você são objetos de consumo interchangiável, eu diria, interchangiável, você compreende, e você se interessa ao objeto único, objeto que não pode ser interchangiável, é um objeto que pode ser um objeto de pensamento por séculos e séculos, por diferentes autores. Eu gostaria de saber, em esta oposição entre a estética distribuída e a estética da unicidade, como o sistema de valores éticos orienta seus pensamentos. Porque, por exemplo, eu acho que ela se põe o problema de olhar como um olhar que pode ser, onde a estética do objeto pode ser ligada a um poder, não poder desejar, é uma legitimação também de olhar os outros, e eu acho que você também tem essa problemática que é tratada com a confrontação entre Heidegger, que não é uma leitura ética, nós podemos dizer, porque a metafísica universal, e de outro lugar a ideia de Shapiro, que esta natureza é um autorretrato, é qualcosa de muito único, etc. Obrigada, Maria Júlia, querida, pela pergunta e pela essa tentativa de buscar esse diálogo, né? Eu acho que, de fato, a questão do olhar nos une bastante nas nossas reflexões. E quando você fala, né, desse olhar intercambiável, isso é próprio da natureza do consumo. A gente vê no digital o estímulo, a proposição, não é? O dar-se a ver ali segue uma lógica capitalista da distribuição. É de captação e não de escolha, mas de amarração também. Né? O olhar como estratégia de envolvimento, de manutenção num sistema absolutamente infinito, né? De falta, entrega, falta, entrega, falta, entrega. Então, aqui é um olhar estratégico, semiótico, capitalista, cínico. Acho que é isso. Sim, estou totalmente de acordo. Eu acredito que são duas perspectivas muito complementares, não? É verdade, né? A tua leitura é muito elegante. Eu tenho muita curiosidade pelas singularidades do mundo. E por isso eu trabalhei muitos anos sobre Orosto. Orosto é a manifestação talvez mais espetacular desse projeto semiótico da singularidade. Porém, ao mesmo tempo, eu me interesso da singularidade na linguagem, ou seja, onde encontrar o ponto de equilíbrio ético entre identidade, comunicação, singularidade, linguagem. É um tema, muitos pesquisadoras trabalharam sobre esse tema, e posso dizer também que você trabalhou
no conceito teórico que é o mais importante para encontrar na semiótica esse ponto de equilíbrio que é a enunciação. A enunciação, para mim, é uma área de investigação não somente semiótica, sino também ética. Então, a resposta está nos livros de você. Acho que o Fernando também, e não sei se teremos tempo para mais. Eu estava aqui na fila também. Ok. Eu já posso falar, então? Meu nome é Clarice. Eu quero dirigir a minha fala aqui ao máximo e começar dizendo que eu percebi que você trabalha na complexidade, vendo a complexidade como essa experiência de alteridade que tem uma troca dialógica muito grande, uma troca dialógica com quem está produzindo semiótica no Brasil, mas com quem está produzindo na China, com quem está produzindo em todo lugar. E percebi que essa experiência de alteridade te deu, de fato, uma visão muito, muito ampla, de uma significação muito ampla de tudo isso. E o que eu quero recortar disso, que eu achei interessante, o lugar onde o texto chegou, né, com esse sapato passando por todo esse ambiente simbólico, é no que se refere ao contraprocesso. Eu percebi um contraprocesso ali ligado à experiência de temporalidade circular, que é uma outra forma como a gente enxerga o tempo, que está fora do binarismo, que está fora da proposta de normatividade da modernidade, que é esse tempo linear que é imposto a nós. Então, como é que está? Porque você passou rapidamente pelo contraprocesso no texto, mas eu percebi ele em todo o texto, nas entrelinhas de todo o texto, o contraprocesso como essa experiência de uma temporalidade circular. Você pode falar isso para mim, por favor? Sim, muito obrigado. A verdade, tenho que sua pergunta é muito comovente, disse, sim, porque, bueno, na contexto tenho que revelar alguma coisa um pouco íntima. Eu tenho começado a reflexionar sobre o tema dos sapatos, porque quando minha madre morreu, muito repentinamente, de um câncer muito rápido, foi ingressada num hospital sem consciência, na fase terminal da enfermidade. E o último objeto pessoal que viajava com ela no hospital eram seus sapatos. E então, é verdade que interessa-me muito essa figura como figura de uma temporalidade não linear, que se construi na memória, que se construi entre a ontologia assintótica, misteriosa, e a tentativa semiótica de dizer, de representar, de representar e de apresentar outra vez uma ontologia que desaparece, que desavanece. Então, acredito que sim, há isso, e eu estou muito comovido da sua capacidade de percebê-lo. Muito obrigado. Eu quero só acrescentar que eu notei isso, inclusive, porque quando a gente pensa no conceito de decolonidade, o que a gente está fazendo é retirar essa linearidade do tempo, né, e rever os apagamentos históricos que foram feitos, indo na memória e não no que se constituiu como história, como o Lotman nos alertou, que a história é um recorte de pontos de vista que foram considerados historializáveis, como diria o Bakhtin, como empreendimento enunciativo, digamos, né? E aí, quando a gente volta lá, aí a gente começa a entender, né, que povo é esse que é o povo negro, né? O que representam as pessoas com deficiência quando a gente vai buscar na memória. Então, assim, acaba que nesse momento, né, das nossas vivências, a gente está precisando recorrer a esse tempo não linear, que é esse tempo circular,
rever, né, revirar aí os nossos arquivos de memória e reescrever histórias que foram apagadas. Se só uma pequena nota, que talvez Clotilde também. Eu acredito que isso é muito importante na reflexão sobre cultura digital e inteligência artificial. O projeto atual da inteligência artificial é o projeto de uma totalidade sem ausências, sem olvido, sem fragilidade. A inteligência humana não é o produto da fragilidade, da potência. A inteligência humana é o produto da fragilidade. Então, entender a importância dessa fragilidade na construção da memória, na construção da inteligência, muito importante para construir uma inteligência artificial, porém não inumana ou desumana. Eu me preocupo um pouco com o tempo. Eu não sei se a gente não deveria... Temos uma agenda extensa. Ok. E depois a gente encerra, então, e continua os diálogos, obviamente. Bom, primeiro quero parabenizar. Penso que foi um encontro dialógico magnífico de Clotilde e Máximo. E não sei se concordam, mas eu pensei um conceito, porque Máximo falou muito do índice, né, e também essa ideia muito linda de ser colonizado, né, e consumido para ter visibilidade, um conceito que Peirce encontrou bem tarde, 1885, que é axeitas, conceito escolástico de uns scotus, axeidade. E me lembrei, quando cheguei a morar no Brasil, estava na Cidade Baixa, o lugar de botecos, em Porto Alegre, e aí descobri que eu era velho, porque havia 2 casais muito jovens, e os 4 estavam com celular em outro lugar. Eu fiquei assim absolutamente, né, fascinado, porque encontrei que esse era o início de outra cultura. Eles estavam lá, mas queriam estar longe de lá. Em vez de se encontrar, bater um papo, cada um deles estava em outro, ou seja, a presença começa a se apagar, né? E isso é a noção de aceitas, iket nunc, aqui e agora. Então, acho magnífica a escolha dos sapatos, porque esse é o nosso contato com a terra, esse é o nosso contato com a mortalidade, né? Que a gente está cá há um tempo. E última observação, não sei se concordam, com a pandemia chegou a civilização do Zoom, que parece magnífico, parecia naquela época, mas não sei se concordam que hoje, né, um congresso é um corpo a corpo, é algo absolutamente essencial para ter esse tipo de vínculo, de relacionamento que essa virtualidade nunca consegue substituir, como o sapato, né, que nos lembra que somos humanos, mortais, vulneráveis, como você bem falou. Essa experiência terrível como professor durante a pandemia, de ver essas janelinhas, todas com alguma figura, não com a pessoa, nem sequer o rosto. Eu pedi aos alunos, coloquem a câmera, e sempre encontravam alguma excusa, um pretexto para colocar um cão, um gato, uma planta, e ninguém sabia com quem falava, né? Esse penso que é o grande desafio das humanidades hoje, recuperar a exeidade. Obrigado mais uma vez. Bom, queria então agradecer a presença de todas e todos aqui, encerrar essa sessão, obviamente considerando que os diálogos continuam, temos muitos lanches, cafés. Muito obrigado. Boa tarde.